Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 46 do InvestidorCast, que é o podcast do Você Investidor, mas hoje nós vamos ter o assunto especial aqui sobre criptomoedas. Eu me chamo Clayton. E eu me chamo Eduardo. E os assuntos principais aí que nós vamos abordar hoje então vão ser criptomoedas, metaverso, NFT e o porquê será que poucas pessoas estão falando sobre isso, né? Porque eu já vou passar para o Eduardo complementar, mas nós vemos que um ano atrás, enfim, quando as criptomoedas estavam no valor mais alto, era um alvoroço, todo mundo queria saber disso, isso ia dominar o mundo. Quando o metaverso em si foi lançado pelo grupo Meta, pelo Facebook, parecia que era uma tecnologia que ia dominar, ia tomar conta, a partir de agora as empresas iam rodar dentro do metaverso e tal. E isso parece que como se fosse uma velhinha, né? Ela foi se apagando, e agora são poucas pessoas que estão falando sobre isso, né, Eduardo? Isso aí, parece que a chama se apagou, né? Parece que ninguém mais fala sobre isso, parece que isso não existe mais, mas é aquilo que a gente até estava conversando, né? Será que isso sumiu ou é simplesmente a mídia que não está mais divulgando e as pessoas também que não estão mais procurando, né? Porque aquilo, tudo que está num hype que a gente chama, né? Que está sendo muito badalado, as pessoas vão atrás, vão pesquisar e sempre estão inteiradas daquilo. Mas quando aquilo começa a ficar um pouco de lado, né? As pessoas param de pesquisar e acreditam, isso daí morreu. Mas não é pelo fato que você talvez não esteja mais procurando tanto aquilo que isso tenha morrido, né? E esses são os temas que a gente vai abordar hoje aqui, a gente vai trazer aqui algumas perguntas também que a gente tem recebido bastante, né, das pessoas, e vamos trazer esses temas para ver o que realmente aconteceu. Será que o metaverso não é mais tão interessante assim? Os NFTs realmente eram só uma imagem e agora não vale mais a pena ter, não vale a pena investir nesse mercado, né? E as próprias criptomoedas, né? Que tem se desvalorizado muito. Será que o que aconteceu, né? Será que acabou mesmo isso? Não vai mais ter volta? Exato, é engraçado que o mercado financeiro do modo geral, isso se estende também às criptomoedas, ele é muito movido pelo efeito manada que nós chamamos, né, no mercado financeiro. Então, aonde começa aí a maioria, o restante vai atrás, né? Tem vários, falam sobre cardume, né, que o cardume anda junto e tal, Sim. Ou o efeito manada de modo geral. E é isso, né? Às vezes as pessoas acabam pesquisando porque elas acabam vendo muito e de tanto ela ouvir várias pessoas diferentes falando sobre esse tema, o que é isso? Aí ela vai buscar. E quando esse tema vai, como se diz, ficando mais comum, ou a pessoa vai mudando o tema dela, vai buscando outros temas, principalmente as redes sociais guiam muito isso, né? Porque se você vê nas redes sociais, você dá uma pesquisada, tô dando um exemplo lá, numa geladeira. Vai começar a aparecer um monte de varejista oferecendo geladeira para você. Aí você busca um tênis, começa a aparecer tênis. Então, vai mudando aos poucos, né, o teu perfil de busca e a rede social vai te entregando o que você está buscando naquele momento. Vai se moldando ali, né? Vai se moldando. E quem sabe em algum momento as pessoas tiveram muito interesse sobre criptomoedas e todo mundo ficou em volta disso. E agora os interesses foram se dispersando, podemos falar assim, e isso deu uma baixada. Só que não significa que morreu, né? Só significa que as pessoas estão falando menos. E normalmente isso está ligado ao preço, né? Infelizmente as pessoas buscam isso quando está valorizado e daí fogem quando desvaloriza e depois que volta a valorizar elas buscam de novo. E até isso traz a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para o Eduardo, porque é exatamente isso, né? No mercado de alta, todo mundo queria saber o que era metaverso, criptomoedas, altcoins, entre outras coisas. E agora já faz um tempo que o mercado está desvalorizando. Então, o que aconteceu que, de certa forma, as criptomoedas estão desvalorizando já aí um bom tempo, eu digo em média 1 ano, né? Isso vai acontecer para sempre? O que está acontecendo aí com essa desvalorização? Isso aí. E se eu te disser que talvez isso... talvez não, mas se eu te disser que isso pode ficar ainda pior, né, no sentido de desvalorização. Pior na visão dos pessimistas, né? Mas o que aconteceu que as criptomoedas estão se desvalorizando? Assim como qualquer outro mercado, a gente tem o chamado ciclo. Né? No mundo cripto, isso não é diferente, a gente tem o famoso ciclo do mercado, ou também muito chamado de inverno cripto. Né? Nesse momento, a gente está passando por esse ciclo de desvalorização, só que isso é normal. Isso acontece nos mercados e principalmente acontece no mercado cripto, principalmente puxado pela principal moeda, né? Pela principal cripto, que é o Bitcoin. Quando o Bitcoin ele tem um processo que é chamado de halving, né? E esse processo acontece a cada 4 anos, que ele acaba de diminuindo o número de Bitcoins que são entregues, por exemplo, para a rede, para os usuários. Então esse número cai pela metade a cada 4 anos. E toda vez que isso acontece, né, a gente tem uma supervalorização do mercado cripto, né, principalmente puxado pelo Bitcoin, e depois vem a calmaria, fica parece aquela água parada, que é o que está acontecendo agora. Só que esse processo ele demora aí 2, 3 anos, a gente fica nesse mercado de baixa do mercado cripto. Então,
essa desvalorização, ela é normal, então não tem nada de errado com isso, né? E é aqui que mora, né, que a gente sempre fala, que tá o poço dos desejos, o poço da liberdade, aí, o poço da liberdade, o momento de grande oportunidade, onde as pessoas deveriam olhar para isso como aquele momento onde tudo tá melhor e tá mais barato. E não ficar com medo e começar a correr disso, né? Então, que fique bem claro, esses momentos de desvalorização, isso que a gente tá passando, é normal no mercado cripto. Legal. É até isso que você falou, é bacana porque às vezes o pessoal imagina, nós estamos falando de cripto, o mercado mais volátil que tem. Então é óbvio que vai ter momentos que ao mesmo tempo vai valorizar muito e é volátil. Você já entrou sabendo que na teoria você está entrando nos mercados que tem os maiores altos e baixos hoje que você tem acesso. Então nunca só espere alta, né? O problema é que as pessoas buscam esse mercado já quando ele está valorizado e aí o tempo, podemos falar assim, que elas ficam nesse mercado de alta não é tão grande assim. Aí, de repente, desvaloriza, ela não está preparada e ela acha que o mercado de baixa sempre é o maior mercado. Mas não, né? Você repara no gráfico, você vê que tem momentos de picos e momentos de fundos, né? Então, fica o ponto, né? Você tem que só inverter o processo, né? Deixar de investir no pico e começar a investir no fundo, né? Então, mas as pessoas, elas têm medo, até porque isso a gente pode dar um exemplo pessoal, né? Quando a gente está aqui numa roda de amigos, fala alguma coisa sobre criptomoedas, várias pessoas se colocam na posição no sentido, pois é, mas criptomoeda agora está desvalorizada, né? Bastante pessoas aí estão perdendo, muitos investidores perdendo dinheiro, acho que tem que dar uma esperada, dar uma melhorada. Mas na real não, né? Você tem que investir quando está embaixo, para quando der essa melhorada, você já está exposto e você vai ter a valorização. Porque, pô, você esperar, exemplo, o Bitcoin agora chegou a bater 96, 97 mil reais nessa semana desse podcast. Você vai esperar investir quando? Quando está 150, 200? Aí tua margem é muito menor, né? Ou você já Sim. perdeu um grande hype aí, podemos falar assim. Não sei se você quer complementar sobre essa opinião das pessoas de estar no mercado de baixa, não, tem muita gente perdendo, então eu dou uma esperada Não, e tal. perfeito, né? Porque vamos dar um exemplo ali. De janeiro de 2019, o Bitcoin estava a 12, 13 mil reais, né? E aí a gente viu ele chegar a 350, 360 mil reais, né? Então, pô, veja quantas vezes esse valor foi multiplicado, né? E as pessoas, quando tava lá no 300, né, já tinha passado da casa do 300, o que você mais via era, viu, vou comprar Bitcoin, vou comprar criptomoeda, vou comprar não sei o quê, né, vou entrar nisso. Tá, e as pessoas, porque tá valendo muito a pena. Só que, cara, olha para trás o tamanho do pico, né, o tamanho da curva de valorização. E agora é exatamente como você falou, né, você vai conversar com qualquer pessoa, aquela pessoa, não, eu saí de criptomoeda, já vi que não é para mim. Por quê? Porque a pessoa entrou lá no pico, tomou uma desvalorização de 80%, um revés, né, de 80%, não sabia o que estava fazendo, né, naquele momento, ela só entrou pela manada, como você não citou. Só estava preparado para ganhar, né? Exatamente, só estava preparada para ganhar, não acreditava quando as pessoas falavam que era um mercado super volátil, né, e que a qualquer momento poderia vir essa queda, e aí aquela pessoa que agora que seria o momento para ela estudar, se aprofundar, para montar uma carteira de criptomoedas, né, que é o melhor momento possível, a pessoa diz, não, esse mercado não é para mim, né? Então eu vou sair fora disso. E está perdendo uma grande oportunidade de ingressar nisso. Exatamente. Seguindo aqui para mais um tema, nós podemos falar assim, sobre, nós já comentamos isso na questão de metaverso e tal, mas agora falando mais sobre NFT. E também, NFT está ligado a metaverso de certa forma. Por que que isso foi tão falado quando foi lançado e parece que agora está caindo num esquecimento e podemos falar assim, até algumas pessoas quase desacreditando agora disso, né? Então, o que aconteceu que o pessoal parou de falar de NFTs e metaverso? Exato. Querendo ou não, a gente não pode tirar a ligação que existe do NFT com as criptos, né? Então, como a gente está em baixa no mercado cripto, as pessoas param de falar de cripto, né? E automaticamente param de falar do metaverso. Mas, se a gente pegar ali e puxar um estudo recente da Forbes, né? Tem mais de 50 empresas que investiram bilhões, né? Então foram bilhões investidos em tecnologia para desenvolver metaversos, né? Para desenvolver a parte, por exemplo, da empresa que ela quer uma gestão, ela quer algo que seja criado dentro do metaverso. Então tem muita empresa investindo forte nisso para criar. E isso a gente vê Mastercard, a gente vê Visa, a gente vê Disney, a gente vê a NBA, né? Criando todas essas empresas investindo bilhões, às vezes milhões de dólares ou até bilhões mesmo de dólares para criar os ambientes virtuais deles. Então, não é algo que está esquecido. E até por que eles estão investindo agora também, nesse momento de baixa? Porque eles são inteligentes, né? Tá barato.
né? Tá mais fácil, tá mais acessível. Quando o negócio tá num hype lá em cima, que tudo tá caro, né, tem que desembolsar um valor maior, né? Os programadores, os desenvolvedores também vão cobrar mais, né? Porque o projeto está sendo valorizado. E agora que a gente está nesse momento de baixa, é o momento de investir forte mesmo. Para quê? Para que no próximo ciclo de alta, essas empresas que entraram no metaverso possam ganhar muito dinheiro. A gente viu agora, recentemente, né, uma notícia ali, que a Disney começou já a fazer os primeiros filmes deles, vídeos com realidade aumentada, né? Ou seja, você pode colocar o seu óculos lá, acessar o metaverso e você vai estar assistindo um filme, por exemplo, e o filme vai vir para dentro da tua casa num exemplo 3D ali, um exemplo, na verdade, uma realidade virtual, né? Nem é 3D, é muito mais do que isso. Mas você vai sentir a emoção de um filme, praticamente você estando vivendo as experiências dentro do filme, né? Então tem muita coisa nisso. Exato, até complementando essa questão de metaverso, eu particularmente vejo um futuro muito grande na questão dos jogos, né? Os jogos, e você veja a empresa se posicionando pesado, como você falou. Por exemplo, a Microsoft pagou 50 bi de dólares no jogo Call of Duty. Sim. E é um jogo que movimenta muito, né, e tal. E você imagina isso dentro de uma realidade aumentada, né? Realmente a pessoa com óculos, tendo as armas aqui, podendo jogar com outros players que vão estar, quem sabe, num outro continente, jogando contra, tal e tal. E nós vemos isso hoje, isso já está, né, nos videogames, já está na internet, só que é na realidade que nós temos hoje, né? Ou seja, na tua televisão, ou no teu monitor, no teu quarto, tal e tal. E quando nós falamos em colocar realmente o óculos, enfim, e você se fechar, você realmente vai entrar no mundo, né? Você para de ter qualquer outro tipo de interferência do mundo e é como se você entrasse no mundo novo. Seria uma nova experiência, realmente mais interativa. E aí você vê jogos, seja... o jogo que nós temos, o GTA da vida, né? Você jogar estando literalmente dentro daquelas, tendo a sensação. Sabemos que é um jogo, mas sabemos como esse mercado de games já movimenta muito dinheiro. Imagina isso integrado dentro de um metaverso, dando uma experiência maior ainda, trazendo realmente essa sensação de você estar lá. É algo que pode realmente e vai movimentar muito dinheiro, só que as pessoas acham que isso se perdeu porque esfriou, mas na real eu acredito que isso está em desenvolvimento. Não é que ele foi esquecido, é que ele está em desenvolvimento ainda. É uma parada nova que está sendo criada, as empresas estão se posicionando, investindo bilhões de dólares nisso, e nenhuma empresa vai investir um capital tão grande para não evoluir um projeto desse, né? Então, com certeza, é que não está pronto ainda, mas em algum momento isso vai se desenvolver, né? E até tem dois pontos importantes disso dos games que você citou. Por exemplo, o GTA, né? O GTA está sendo lançado há anos, né? Está sendo desenvolvido e tal, e agora, recentemente, vazou uma versão ali, né? Que disseram que veio de um hack, né? E esse jogo está sendo vendido, né? Está sendo comercializado aí nas empresas, né? Então, a dona do jogo lá do GTA, que se eu não me engano é a Rockstar, ela tá desesperada, né? Atrás para tentar parar esse vazamento do game. Só que esse game já tá sendo vendido em o quê? Em criptomoeda, em Bitcoin, né? O hacker já deu para conseguir monitorar que o hacker tá recebendo Bitcoin pelo vazamento do game, né? Outro ponto que você citou do Call of Duty, então, como que liga um NFT no metaverso, né? A maioria dos metaversos, a moeda que vai ser transacionada lá dentro é uma cripto, e se você quer ter alguns itens daqueles jogos, você pode ter isso principalmente no formato NFT. Então, o que é algo bem legal para quem joga isso, né? Imagina que você vai lá e compra uma arma do jogo lá que custa super caro, né, e tal, você investiu, né, e do nada aquele jogo ali, tipo, ele tem segmento um novo jogo, né, e aquele jogo fica para trás. Você perdeu a arma que você comprou para aquele jogo ali, todo o dinheiro que você investiu. Agora, vai existir a possibilidade de você comprar um NFT daquela arma. Ela pode também sofrer um upgrade e você vender, você conseguir utilizar esse NFT no teu próximo jogo, que seja da mesma série, é claro, né? Mas também você pode ganhar dinheiro com isso, né? Porque você comprou um NFT de uma arma rara e você comprou por determinado valor e você quer vender para um outro usuário, você também vai conseguir fazer isso. Hoje o pessoal faz isso meio que como eu posso dizer, na surdina ali entre os games, né? Mas vai ser algo totalmente legalizado e totalmente real, né? De você vender um NFT de uma arma ou de qualquer roupa, item do jogo por meio do NFT, utilizando, né, a blockchain, utilizando o metaverso. Bacana. Antes de ir para o próximo tema, até para exemplificar, seria esse exemplo de um jogo de guerra. Você compra, então, você está dentro do metaverso e você vai poder comprar a arma. Então ela passa a ser uma NFT, é como se você tivesse uma escritura digital em cima disso, né? Você tem uma matrícula, Perfeito. podemos falar assim, e automaticamente aquilo é posse sua. Se o jogo tiver uma atualização, ser lançado um novo jogo, provavelmente que a empresa vai dar uma atualização para você poder utilizar essa mesma arma
na atualização no jogo novo. E automaticamente, como você tem essa posse digital, você pode transferir para outra pessoa e, obviamente, você vai cobrar para isso. Então, vai se criar um mercado que vai girar em torno de NFTs, automaticamente em torno de criptomoedas, um mercado secundário para movimentar todos esses acessórios de jogos, né? Porque é isso, você compra uma arma mais atualizada, você vai querer, por exemplo, fazer dinheiro com a tua arma antiga, Exato. como é um carro hoje em dia. Você tem um carro, o que você faz com o teu carro? Uma posse tua, você tem o documento do carro, ele é teu. Você vai trocar por um carro melhor, você já conta que você vende esse teu carro antigo para complementar e sair mais barato o carro novo, ou complementar o valor. E isso já acontece nos jogos, só que agora vai acontecer numa escala muito maior, provavelmente vão sair plataformas disso, né? E você vai colocar lá a tua arma por tal valor de criptomoeda, outra pessoa vem, compra, isso acontece automático, quando vem, entrou para você o dinheiro, você já usa, e isso vai acontecer numa escala muito rápida. Antes isso beneficiava somente a empresa do game, né? Exato. Porque as pessoas compravam e só pagavam para a empresa, né? Exato. Não existia esse submercado, né? Eles nem gostavam, né? Porque daí obrigava a pessoa a comprar dela, Exatamente. né? Era agora, centralizado, exatamente. né? Agora isso vai rodar na comunidade dos gamers. Legal, muito massa. Próximo tema aqui, ó, sobre o Ethereum que teve atualização, né? Então, com isso, será uma valorização no curto prazo? O que pode acontecer aí com o novo Ethereum? Isso aí. Bom, o que aconteceu com essa atualização do Ethereum? Todo mundo, praticamente, que não, vamos dar um exemplo assim, que não está muito a fundo dentro do mercado, estava esperando que atualizou o Ethereum, no próximo dia, ele ia valer, por exemplo, $10 mil, né? Ele ia sair ali dos 1.500 que ele estava valendo, ia para $10 mil. Tinha uma galera torcendo para isso, né? Tipo, torcendo e esperando ansiosamente que isso ia acontecer, né? E é claro que não ia acontecer isso, porque é uma atualização, é uma mudança, envolve muitas variáveis, né, nessa atualização, né? O que pode acontecer? Sim, por um longo prazo a gente pode ver sim essa criptomoeda, o Ethereum, se valorizar. Mas por quê? Por conta dos benefícios que vão vir agora para o Ethereum. Então, por exemplo, a gente sabe que o principal foco dessa atualização que aconteceu agora, o Demerge, foi ter a redução energética da rede, né? Então ela tinha lá um consumo de energia de... Por exemplo, vamos dar um número aqui que eles até divulgaram que eles esperam. Uma redução do consumo de energia de 99%. Então imagina só, tipo, 99% do consumo de energia vai ser reduzido. O que isso acontece? Ela se torna posso dizer assim, uma empresa, um projeto muito bem sustentável para o meio ambiente. Conseguindo fazer isso, ela consegue ter aqueles selos, né, que a gente chama de ESG, FSC, que são selos do meio ambiente, né, que a empresa que tem isso, ela consegue entrar em vários lugares. E existem vários fundos de investimento e instituições que estavam ansiosos esperando para que essa atualização acontecesse, que a rede da Ethereum conseguisse ter essa eficiência energética, e se agora eles conseguirem ter esses selos, por exemplo, esses fundos podem investir forte neles. E o que acontece? Se a gente tem uma alta demanda de pessoas colocando dinheiro nesse token, que seria o Ether, tudo que ele tende a fazer no longo prazo é se valorizar. Exato. É bacana essa atualização por isso, né? Porque sempre foi uma preocupação das criptomoedas o quesito energético, né? Foi falado, cara, vai colapsar se todo mundo decidir ter essa parada, como que vai ficar a energia a nível mundo, nós vamos ter problemas, e até em vários lugares aconteceu isso, né? Algumas fazendas de mineração e outros lugares, eles começaram a roubar energia, né, para poder minerar criptomoedas, começou a gerar um problema, podemos falar assim, numa escala não tão grande, mas isso já começou a preocupar para o médio e longo prazo o que ia acontecer, porque as pessoas estavam tão interessadas em minerar a qualquer custo e queriam energia, e isso ia se gerar problema. Quem sabe essas pessoas aceitariam pagar uma energia mais cara comparada à energia que roda para a população. Isso, enfim, poderia gerar um problema em massa, porque daí, né, hoje tudo gira em torno de dinheiro. Se alguém aceita pagar mais caro, você vai entregar para quem tem o produto, para quem está pagando mais caro, para quem está pagando mais barato. E aí, automaticamente vai inflacionar todo um sistema por um problema, né? Um fato gerador. E isso estava preocupando muito. E nessa mudança foi algo bacana e é algo que todo mundo espera, só que lógico, ainda é algo que vem acontecendo, essa questão desses fundos, desses grupos de investimento, poder entrar mais fundo agora nisso, já que não tem mais esse problema, né? Isso. E teve até aquele exemplo, citando disso que você citou, das fazendas, que teve um caso onde eles descobriram uma fazenda que era, como é que nós chamamos? Irregular, uma fazenda, né, que estava lá... Clandestina, essa é a palavra. Uma fazenda clandestina e ela roubava energia, né?
para fazer a mineração. E a energia que ela roubava sustentava uma cidade, uma pequena Exato. cidade lá de eu não sei quantos, acho que mais de 20 mil habitantes. O tanto de energia que essa fazenda de mineração clandestina roubava, né, sustentava uma fazenda por mês, uma cidade de 20 mil habitantes por mês. Então, tipo, vê só o tamanho do consumo de energia, né, que estava sendo utilizado. Exato, e o problema que isso poderia gerar, né, se continuasse. Exato. Então, ainda bem que uma das principais criptomoedas, aí a segunda maior, mudou, né, e vai trazer essa economia gigantesca e tal. Depois a gente pode gerar um podcast só sobre isso, sobre a atualização do Ethereum, o que muda de certa forma, Sim. porque é sempre assim, né, você muda certo a um lado, mas ao mesmo tempo você acaba abrindo pequenas brechas do Exato. outro lado, né. Sempre vai ter vantagens e desvantagens. Exato, sempre você tem que pesar, mas com certeza reduzir esse consumo energético era um ponto de extrema importância para isso. E o ponto final aqui também para você comentar outro ponto aí, da questão, beleza, a gente falou de Ethereum, a gente já falou de NFT, a gente falou sobre metaverso, mas agora falando sobre Bitcoin, ainda mais no momento que a gente está gravando aqui, Bitcoin custando na casa aí dos 100 mil reais, mais ou menos 20 mil dólares aproximadamente, até um pouquinho menos. É o momento do Bitcoin, ainda vale a pena comprar Bitcoin? Como que fica essa relação? Será que tá no time, vale esperar ou vale dar o win, comprar tudo em Bitcoin agora? Então, essa parte do down all in, né, é algo que ronda muito a cabeça das pessoas, né? Quando a gente fala em oportunidade, algumas pessoas entendem como oportunidade da vida, tem que vender tudo Exato. e comprar, né? Pior são aquelas que fazem isso na alta, né? Que exato. acontece, a gente sabe, né? Sabe, que com tem certeza. pessoas que venderam carro, apartamento, casa, para entrar no Bitcoin a 350 mil, né? Atacada é o pensamento, né? Se eu vendo tudo que eu tenho, sei lá, eu tenho 400, 500 mil, tô dando um exemplo. Se dobrar, tá bom, né? Eu mudo meu padrão de vida em pouco tempo. As pessoas vêm na atacada no pensamento de dobrar, né? E se colocam nesse risco gigantesco. Exato. E cadê o risco disso? E se der errado, né? Se der errado, vou morar na rua? Né? Vou morar na rua, vou fazer o quê? Né? As pessoas não só olham o retorno, né? Sem olhar a parte do risco. Mas falando do se ainda vale a pena comprar Bitcoin, né? Vale lembrar por que o Bitcoin foi criado. Para ser dinheiro, né? Para ser um dinheiro que não gera inflação. É a única criptomoeda que nós temos que não tem como centralizar, em hipótese alguma, porque não tem nada controlando ela, né? Exato. Então, a gente tem vários programadores, desenvolvedores que geram atualizações pro Bitcoin em si, isso a tempo real no mundo todo, só que são pessoas em vários cantos do mundo, existem milhares de pessoas fazendo isso, nenhuma delas tem acesso total ao código do Bitcoin para mudar alguma coisa. Tudo que foi descrito lá no white paper do Bitcoin, que é o código fonte dele lá, foi descrito que ele seria assim, 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 enquanto ele existisse, né? E enquanto ele existisse, ele tende a existir por muito tempo. E ele tem aquele que a gente chama muito, que vale aqui ressaltar, que é o limite de mineração, né? Que são 21 milhões de criptomoedas que vão poder estar em circulação em um dia. E a gente já tá, né? Esse número já passou aí dos 19, né? Então já estamos lá na casa dos 90%. Então, o Bitcoin, existe até um dizer no mercado cripto que o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que todo mundo vai ter Bitcoin. A diferença é que uns vão ter pago um preço e outros vão ter pago um preço 10 vezes mais alto. Então isso é um dizer que ronda o mercado cripto. Então, o Bitcoin não morreu, vale a pena ter, né? E sim, a gente está num grande momento para você comprar, né? 10, 20 vezes mais barato do que ele já esteve recentemente, né? E impressiona isso, né? Das pessoas estarem dispostas a investir, por exemplo, e eu imagino que isso aconteceria igual, né? E nós vemos isso justamente pelo movimento que acontece na página nossa de criptomoedas. Você vê que quando o mercado começa a dar uma subida e tal, automaticamente aumenta a procura pelo assunto. E quando você vê momentos como agora, caiu de 20 mil dólares, ou seja, pontos importantes que até o pessoal usa como padrões de compra, né, que o pessoal chama de suportes e tal, nós vemos uma diminuição nessa procura das pessoas. E é complicado as pessoas terem essa visão, né? Porque assim, ó, elas querem entrar no foguete, mas elas querem entrar no foguete quando o foguinho já está saindo embaixo dele, a fumaça está subindo, né? Exato. Aí ela pensa, entrei no momento certo, agora só subiu e quando tá lá em cima eu pulo de paraquedas. Porque ela não pensa na jornada, né? Ela pensa em pegar uma pernada de alta. O problema é que muitas vezes quando ela espera esse foguetinho acender, ela já entrou, ele já tá meio que voando, né? E ela não sabe o momento de sair e entre outras coisas, porque a experiência e o conhecimento você pega durante o processo. Todo mundo sabe disso. Você entrar em algo para ficar 1, 2 meses e achar que você vai mudar a tua vida sem você entender isso, realmente você tá considerando que os investimentos são um cassino e você está tratando eles dessa forma. E normalmente essa junção não termina bem, né, para quem trata dessa forma especulativa os investimentos. Então, primeiro ponto, né, do Bitcoin,
é você ter a ciência de você segurar ele um tempo. E esse segurar um tempo é você automaticamente começar a pesquisar mais sobre ele e tal, e isso vai te trazendo conhecimento, e você sabe que ele vai ter altos e baixos. Mas é isso que eu falei, as pessoas, elas querem fazer uma decolagem e quando tá no momento mais alto, no sentido eu pulo disso aqui, não me preocupo mais se esse avião, se esse foguete subir, explodir, o que for, eu só aproveitei o hype e pulei fora. E essa ideia de só aproveitar essa tacada, só tentar fazer o gol da vida em um único chute, ou tentar só num único voo resolver a vida, é normalmente o que dá ruim, né? Dá mal para a maioria das pessoas, se dão muito mal financeiramente por tratar os investimentos dessa forma, né? Então, o primeiro ponto seria do Bitcoin, entenda, vai investindo aos poucos e não buscar, né? Exatamente o exemplo que a gente já deu outras vezes, né? O jogo de futebol acontece de um lado, os jogadores estão do lado, a jogada acontece, mas muitas vezes se inverter o jogo para o outro lado vai estar muito mais fácil de jogar e a oportunidade provavelmente vai estar nessa inversão de jogo. E nos investimentos é isso, né? Então olha para as criptomoedas quando ninguém está falando, provavelmente é ali que vai estar a oportunidade, não quando está todo mundo gritando que está ganhando dinheiro. Exato. O mesmo ponto que a estratégia, ela acontece antes do time entrar em campo, né? Então, é ali que está o grande segredo, né? Você sabe dominar a estratégia para entrar em campo para conseguir fazer o gol, né? E nesse ponto, a gente também tem aquilo de, vou entrar nisso e quando tiver uma grande valorização, eu vou cair fora. Né? Só que quando a pessoa não sabe o momento de sair, o que acontece? Vamos dar um exemplo. A pessoa entra no Bitcoin ali, vamos trazer para reais, a 50 mil reais. Né? O Bitcoin vai a 100 mil. Todo mundo começa a falar sobre Bitcoin. Você acha que ela vai sair? Né? Você acha que ela vai dizer assim, não, tá bom, ganhei 100%. Ela vai gritar para todo mundo. Ela vai gritar para todo mundo. Eu tenho e eu comprei a tanto. Eu comprei a tanto, tô ganhando 100%. O Bitcoin vai a 150 mil, né, por exemplo. Mais pessoas começam a falar. Mais pessoas começam a falar e eu tô ganhando 3 vezes, fiz a vida no Bitcoin. E ela ainda não saiu, ela não vendeu nada. De repente, tipo, vamos dar um exemplo, chega como chegou, né, ali em 2021, 300 mil, aquela pessoa tá lá alucinada e, de repente, despenca. Despenca de 350 mil para 250. Qual que é o sentimento da pessoa dela, na cabeça dela? Eu perdi 100 mil, mas vai voltar. Né? Eu perdi, mas vai voltar. E aí, quando ela tá nesse sentimento, não, vou aguardar. De repente, vai a 200, vai a 180, vai a 150, vai a 100, vai a 90. E quando a pessoa vê, se foi tudo, ela perdeu todo aquele ganho que ela poderia ter tido, simplesmente pela emoção de não ter tomado nenhuma ação. É isso aí, ela foi uma turista dentro do voo, né? Ela saiu desde a decolagem, ela chegou lá no ponto mais alto, ela teve a vista bonita e ela pousou e saiu com a mão abanando e com uma sensação que perdeu, né, a oportunidade da vida. Mas você falou tudo. Esse exemplo foi muito bom porque é isso, é difícil da pessoa sair a hora que tá todo mundo na euforia, Apoiando, né? Apoiando, porque ela acreditou, tem esse ponto também, você acreditou na baixa, você comprou quando ninguém tava falando, mas não se emociona a hora que subir, né? Porque você sabe que em algum momento cai, então não deixa a euforia levar você, porque senão você entrou no momento certo, mas aí você não vai sair nunca, né? A não ser que você tenha o pensamento de carregar realmente, exemplo, daqui 10 anos ter Bitcoin, aí você não interessa, você está carregando por longo prazo. Mas se você está pensando em tentar aproveitar os ciclos isso, né? E lucrar, porque o lucrar é na venda colocando dinheiro no bolso. Você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? E não fazer o contrário que a maioria faz, mas também a maioria deixa passar algum ciclo por entrar no ciclo da euforia. Eu nunca esqueço, quando nós fazíamos live do Você Investidor e nós falávamos sobre criptomoedas e tal, cara, tinham pessoas assim, Bitcoin vai chegar a 1 milhão, Bitcoin vai chegar a 1 milhão. E de certa forma, independente do Bitcoin chegar a 1 milhão, se você entrar quando o Bitcoin está 300 mil, ele vai triplicar o teu capital. Então, é bom triplicar? É bom, mas cuida com a emoção. Às vezes a pessoa coloca 1.000, 2.000, 10.000, que é muito dinheiro para ela, achando que, não, isso aqui vai estourar. Mas não, cara, se o Bitcoin já está 300 mil, ele subir a 500, você nem conseguiu dobrar teu capital. As pessoas não conseguem ter essa percepção. A pessoa não tem essa percepção porque o mercado está com tanto ruído, tanto grito, tanta euforia, que ela quer fazer parte, né? E às vezes o fazer parte é colocar boa parte do capital dela, que vai variar de pessoa para pessoa. Só que ela não faz essas contas. Pelo risco assumido, vale a pena eu colocar tanto do meu capital, que é muito para mim, para ter o risco de daqui a pouco seja dobrar, às vezes você vai ver, cara, não vale você colocar a tua vida inteira no risco de dobrar, e daí se cair como agora caiu e faz mais de um ano que está lateralizando, caindo e tal, você vai ter estômago e paciência para aguentar? Quantas pessoas fizeram isso lá no 380 mil, né? Exato. Eu nunca esqueço, ainda, nós nem tínhamos o Você Investidor, né? Mas foi o hype foi 2017 e 2018, né? Da primeira... Final de 2017. Isso, o Rally. E eu lembro muito bem, eu ainda trabalhava no banco,
pessoas indo no banco e pessoas assim que tinham um poder aquisitivo interessante, pedindo como que era e se o banco vendia Bitcoin. Aí, óbvio, o banco alertou todo mundo para falar que era algo que não era legalizado, que era algo que não era regulado pelo Banco Central, que tinha que cuidar porque isso ia desaparecer a qualquer momento. E a própria instituição alegou isso. É real, de certa forma, não é regulamentado pelo Bacen e outras coisas. É algo, Sim. na verdade, é muito maior, porque o objetivo dele é não ser regulamentado Exato. mesmo, né? Essa é a função dele, ser descentralizado. Mas o banco, obviamente, vai vender o peixe dele das formas dele. Então, acabava colocando medo nas pessoas e não comercializava a criptomoeda. Mas várias histórias de pessoas, exemplo, entrando na agência, fazendo empréstimos com o objetivo de colocar em Bitcoin. Isso que a gente está falando lá em 2017 e 2018, que foi o primeiro, chegou a próximo a 80 mil, acredito, né? O Bitcoin em na reais época. sim. Em reais, em 80 mil reais. E depois desceu, ficou um bom tempo em baixa, aí, uns quase 2, 3 anos, né, em baixa. E aí foi voltar a subir aí depois da crise, né? Depois do Covid, que ele deu mais uma ótima subida. E fica esse ponto, será que a pessoa que fez um empréstimo lá em 2018 para comprar Bitcoin, ela teve estômago para aguentar até 2021 para conseguir vender? Eu tenho certeza que a maioria não, porque não estava preparado para aguentar 3 anos no prejuízo, né? Exatamente. A mesma coisa pode ter acontecido agora com essas pessoas que compraram lá na casa dos 300 mil. Exato. Será que elas estão segurando essa posição para um possível ciclo de alta de novo, né? Exato. Provavelmente. Infelizmente não, Não. porque quem assume o buy and hold em ações e fundos imobiliários que deveria e está muito mais preparado para isso, muitas vezes não suporta, quem dirá quem está entrando só para ganhar em cripto, né? Bora lá, Edu, a última questão aqui, se fosse dar uma dica então para quem está começando a investir, então nós falamos aqui sobre metaverso, NFT, tudo que nós falamos, Ethereum, sobre o Bitcoin, toda essa questão dos cuidados que a pessoa tem que ter, então quem está ouvindo esse podcast está no início, que dica que você daria para essa pessoa que está começando agora no mundo cripto? O que você, se você pudesse dar um conselho direto para a pessoa, comecei a investir faz uma semana, estou começando aos pouquinhos, que conselho você me daria? Vamos lá. Não fique de fora desse mercado, em hipótese alguma, porque é a revolução digital, a gente pode dizer assim, que é um novo universo, né? Só que tenha calma, né? Tenha calma e estude esse mercado. Por quê? Por mais que você ouça, tanto da gente como de vários players dizendo compre Bitcoin, compre Ethereum, né? Invista nisso. Se você não dominar, você vai passar por esses erros que a gente citou aqui, você vai passar por esses movimentos aqui, você vai se empolgar, você não vai saber a hora de sair, de realizar lucro, e você vai acabar perdendo dinheiro. Então, o Bitcoin, as demais criptomoedas, né, que têm fundamentos bons, o que acontece? Elas têm um potencial do caramba para literalmente multiplicar o teu dinheiro em N vezes. Só que, se você não entender o que você está fazendo, não é só comprar criptomoedas. Não é comprar, todo mundo compra. Você vai lá, entra em qualquer corretor e compra, né? O problema é você entender o que você tem que fazer com essas criptomoedas, né? Qual uma estratégia, um método que você vai seguir. Para quê? Para que você seja bastante lucrativo com isso. Porque é aquilo, se você entrar na euforia, entrar seguindo a manada, entrar porque as pessoas estão dizendo para você entrar e você não entender, a chance de perder é maior do que a chance de ganhar. Agora, se você domina isso, se aprofundar, e não é difícil se aprofundar, estuda, né? Estuda sobre isso, você vai conseguir ter um ótimo retorno. Então, além dos demais investimentos que a gente já aborda aqui, sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, ter uma exposição em cripto, nós já estamos julgando que é essencial, né? Porque ela como eu falei, é a revolução digital. Isso aqui tem muito potencial para te trazer um retorno muito bom. Só que você tem que entender o que está fazendo. Não é só comprar. Exato. E até a prova disso é que você, no teu dinheiro pessoal, nos seus finanças pessoais, você tem criptomoedas. Eu tenho criptomoedas e agora até o caixa do Você Investidor também tem criptomoedas. Ou seja, até o caixa da empresa tem uma pequena fração, mas está exposto nesse mercado porque realmente faz muito sentido você aproveitar momentos de baixa, sabendo se expor o prazo de forma responsável, porque é isso, é aquele negócio, os 5% daqui a alguns anos podem representar um percentual maior do teu capital pelo potencial de valorização, mas é isso, tem que saber a hora de entrar, mas também você tem que ter o cuidado e ter os parâmetros ou os indicadores também para você saber a hora de sair ou no mínimo descascar e realizando lucro, né? Porque se você só entrar sem ter um norte no meio dessa floresta aí, às vezes você pode se perder, por mais que você entrou no momento certo, né? Mas aí você não sabe como sair desse emaranhado. Beleza, pessoal, esse foi o nosso episódio 46, hoje nós abordamos então os assuntos aí sobre criptomoedas, metaverso, NFTs e todo esse conteúdo acredito que foi muito bacana para dar mais um embasamento para você que está aprendendo aí sobre o mundo cripto.
É isso aí. Espero que tenha curtido esse episódio. Segue a gente nas nossas redes sociais, tanto no vocêinvestidor.cripto como no você.investidor lá no Instagram e também nos nossos canais do YouTube. E esse podcast também está aí em todas as plataformas de podcast, inclusive o Spotify. Isso aí, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.